Ora, muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição. Deu entrada na Assembleia da República em 18 de outubro do ano passado uma petição, a 106, do Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa, com perto de 18 mil subscrições. Essa petição veio à Comissão de Poder Local e Coesão Territorial relativamente recente. Aliás, a admissibilidade é de 14 de janeiro e a designação do relator, que no caso sou eu, relatora, também do mesmo dia. Estamos aqui em conformidade com as disposições legais, mas também com gosto para ouvir os impulsionadores deste documento. Documento esse que identifica 5 matérias concretas, no sentido de serem apuradas ou revistas, 2 das quais até tiveram discussão relativamente recente e fizeram parte de um acordo. Falta saber, obviamente, se o sindicato se revê no acordo, entretanto, firmado. Dito isto, quero também dar nota de que a organização da nossa reunião será feita do seguinte modo. Os peticionários têm, numa intervenção inicial, 10 minutos. Cada grupo parlamentar que deseje fazer uma intervenção tem 4. E depois existem mais 10 minutos finais para que possam responder às questões que vos são colocadas. Portanto, eu daria, não havendo nada contra, eu daria de imediato a palavra aos subscritores da petição que estamos a apreciar. Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssimas e excelentíssimos aqui. Sim, claro, com certeza. Obrigado por este bocadinho e por este auditório. O meu nome é Carlos Silva e sou bombeiro há 31 anos no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. Vou fazer um pequeno introito aqui num pequeno texto, também para dar aqui um determinado contexto e depois damos início à discussão. Na qualidade de peticionários da petição número 106/16, vimos apelar aos senhores deputados, eleitos pelo povo português, que valorizem e dignifiquem efetivamente a carreira dos bombeiros chapadores. De facto, mais de 20 anos condenados ao descaso, portanto, o último diploma é o 106 de 2002, já estamos em 2025, acabou por provocar nos bombeiros chapadores um forte e generalizado sentimento de indignação em relação aos poderes públicos que dirigiram esta carreira profissional. Ao longo dos vários anos e legislaturas, esta carreira profissional tem sido constantemente desvalorizada, pois, em momento algum, ao longo destas 2 décadas, nenhum governo, partido político, responsável político ou dirigente público se dignaram a debruçar-se inteira e responsavelmente sobre estes profissionais e sobre a sua carreira, no sentido de a valorizar e também dignificar e recompensar um conjunto de trabalhadores que são parte integrante e efetiva do quadro permanente de proteção e segurança do país, sendo inclusivamente reconhecidos pela sociedade a importância que têm na salvaguarda da vida e dos bens patrimoniais, públicos e privados. Prova dada pela quantidade significativa de assinantes da mesma petição, cifrada, como a senhora deputada já disse, em mais de 18 mil assinaturas. O abandono e a desvalorização a que esta atividade e os seus profissionais têm sido votados, somando igualmente injustiças matizadas em diplomas altamente perniciosos, despoltou um conjunto de iniciativas, as quais propositaram que esta carreira fosse colocada na agenda política no que toca à sua regulamentação, valorização salarial e justas recompensas. De facto, é o que estamos aqui a fazer. Ou vamos fazer. Vamos tentar fazer. De entre esse conjunto de iniciativas,
Houve uma que desembocou na tal petição, nesta petição promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, que ora justifica precisamente a nossa presença aqui hoje e, consequentemente, as intervenções no âmbito desta Comissão. A título de exemplo desta desvalorização, foi a Lei 84-F de 2022, que deixou estes profissionais com um aumento de uma posição remuneratória de 52 euros, que foi atribuída à generalidade dos trabalhadores da administração pública em 2023. Aquilo foi 104, 2 posições remuneratórias, e nós só levámos um impulso de uma posição. É e continua a ser uma das poucas, ou possivelmente a única carreira sem subsídio de risco legislado. Existe atualmente um acordo, já foi aqui frisado pela senhora deputada, entre o Governo e os sindicatos que subscreveram esse mesmo acordo para a atribuição de um subsídio da condição de bombeiro sapador de 20%. Consideramos este valor, de facto, insuficiente, uma vez que o mesmo contempla o somatório de 4 suplementos: o risco, a penosidade, a insalubridade e a condição, a prontidão de comparência. A título de exemplo, no âmbito da negociação de uma determinada carreira, o Governo propôs um valor de 25% só para a função. Outras carreiras, o Governo considerou um valor fixo de 400 euros só pelo risco, desconsiderando outros suplementos que possam existir. Considerando o elevado desgaste físico e psicológico a que estes profissionais estão sujeitos durante a sua vida de trabalho, esta carreira continua a não ser uma profissão reconhecida como desgaste rápido e com um estatuto próprio, adiante sucessivamente diplomas que visem legislar uma idade digna e uma justa aposentação para estes profissionais. Peço desculpa. O Decreto-Lei 87 de 2019 veio penalizar estes mesmos trabalhadores em mais de 10 anos para a aposentação, pois foi a única classe profissional que eu me lembro, e se calhar aqui os demais, embora possam considerar justo, que viu aumentada em mais de 10 anos e num espaço de tão curto tempo a sua idade para a aposentação. Os bombeiros sapadores continuam a ser avaliados pelo CIADAP, sistema avaliativo que prejudica esta mesma classe trabalhadora. Existem bombeiros que estão há mais de 23 anos ao serviço e nunca desbloquearam um escalão pelo CIADAP. Nunca, isto é verdade. O meu colega de 2023 nunca desbloqueou um escalão pelo CIADAP. Como sabemos, é um modelo avaliativo não aplicado à carreira, e se calhar à administração pública, pelo que solicitamos que o mesmo seja revisto, como sucedeu a algumas classes profissionais ligadas aos serviços e forças de segurança. Portanto, por último, para ultimar a minha intervenção, pedimos encarecidamente às senhoras e senhores deputados que legislem e aprovem sobre todos ou sobre alguns pontos atrás elencados, para que a carreira de bombeiro sapador seja efetivamente valorizada e que esta se torne, com efeito, mais atrativa para aqueles que vêm para cá socorrer as populações. Obrigado. Julgo que terminaram a intervenção inicial, não têm mais nada por acrescentar. Eu ia pedir-lhe um favor, uma vez que está inscrita a sua intervenção, se nos pudesse mandar, facilitava muito, até para que constar na íntegra desse modo na ata. Se faz favor. Não precisa. Eu verifiquei aqui uma grave. Está bem. Se puder mandar amanhã é melhor, quanto mais depressa eu tiver, também mais depressa faço o relatório. Está bem? Sim. Mandam para os serviços, depois os serviços farem-me ao chegar. Muito obrigada. Muito bem. Eu tenho 2 inscrições, para além dele depois poder acrescentar também alguma coisa, e a dar então a palavra ao Sr. Deputado representante do PSD. Não sem antes dizer que na audição estão presentes deputados do Partido Socialista, do PSD e do Chega. Eu iria dar então primeiro a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva Santiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que entender. Muito obrigado. Bem, eu quero também, antes de mais, cumprimentar os senhores deputados, senhoras e senhores deputados, cumprimentar os representantes do sindicato, nomeadamente o Carlos Silva, e dizer que é sempre um gosto recebê-los aqui na nossa comissão. E em tão pouco tempo, eu penso que desde junho do ano passado, já é a 3ª vez que nós recebemos representantes dos sindicatos, dos bombeiros sapadores, o que mostra bem a determinação e a vontade que têm em ver valorizada a vossa carreira. E o senhor Carlos Silva disse, e bem, que é uma carreira que andava, e eu ando há muitos anos,
para ser revista, para ser valorizada, e o que é facto é que o Governo tem feito nestes últimos tempos, e veja-se a quantidade de vezes que o Governo reuniu com os sindicatos, nesta fase final do ano, com mais intensidade, nomeadamente alguns até a pedido dos próprios sindicatos, porque era importante chegar, digamos assim, a bom porto naquilo que são as ambições dos bombeiros sapadores. E é um facto que as carreiras, todas elas da função pública, que não tinham, digamos assim, um bom investimento, ou tinham menor investimento, tem sido, naturalmente, a prioridade do Governo em valorizar as carreiras dos bombeiros sapadores. Como já disse, houve uma grande abertura, desde sempre que o Grupo Parlamentar do PSD se mostrou disponível para ajudar, para o entendimento, para que se conseguisse atingir os vossos objetivos, que são também os nossos, porque também são, obviamente, uma preocupação do Grupo Parlamentar do PSD. E a proposta relativa à tabela remuneratória, as regras de reposicionamento, o suplemento remuneratório, foram temas que estiveram em cima da mesa, temas que estiveram nessa discussão. Eu queria deixar só aqui alguma nota que tinha a ver com o facto de muitas das vezes se atingir um objetivo com as sucessivas reuniões, com o sucessivo inconformismo e bem por parte dos sindicatos que representavam e representam os bombeiros sapadores, não quer dizer que pelo facto de se atingir um objetivo a determinada altura do ano, como foi no dia 22 de janeiro, não quer dizer que se encerra aqui a vontade de luta e a vontade de continuar com este inconformismo para atingirmos objetivos posteriores. O que acho que é importante é, se há uma proposta que é aceitável ao fim de 20 e tal anos, como disse, sem qualquer tipo de manifestação de interesse por parte dos sucessivos governos, o que era importante é que alguém o fez, alguém lhe agarrou e em pouco tempo juntou os sindicatos, foi reunindo com eles e chegamos a um bom entendimento. Pelo menos dos 8, 6 sindicatos assumiram que havia aqui margem de entendimento. Como digo e bem, é que nós não devemos ficar conformados, devemos, eu acho que o povo português e quem se sente deve continuar sempre com o seu inconformismo e lutar por melhores condições. Por isso acho que é importante também deixar aqui esta nota, há boa vontade, existe uma determinação muito forte por parte do Governo em continuar a valorizar as carreiras, o estatuto profissional dos bombeiros, porque há algo que fica também do acordo, é que para além daquilo que se conseguiu, que se atingiu, ficou, e por aquilo que eu percebo, continua-se as negociações para que se consiga, com tempo e com seriedade, rever o estatuto profissional dos bombeiros sapadores, das mais variadas vertentes. É isso que está lá no documento de acordo que foi assinado. E, nesse sentido, eu termino só com uma simples questão, se continuam ou não com disponibilidade para nesta relação bilateral próxima com o Governo, no sentido de atingirmos os objetivos, quer para as vossas carreiras e para nós também nos sentimos confortáveis, porque estamos na Casa da Democracia, onde temos que estar à altura daquilo que são a vontade do nosso povo. E também a pergunta é esta, se 6 assinaram este compromisso, faltam apenas 2 assumirem esse compromisso, se não estava na altura, damos um passo em frente, colocarmos tudo num ponto zero e trabalharmos em frente no sentido de atingirmos os objetivos. Como digo, nenhum objetivo encerra em si uma falta de vontade dos bombeiros sapadores. Atinge-se um objetivo e o conformismo faz com que nós queiramos mais. Esta é a vontade. Desde que assim seja, o Grupo Parlamentar do PSD está sensível, preocupado e estará naturalmente do lado dos bombeiros sapadores. Era só o que tinha para vos dizer e agradecer naturalmente a vossa presença e o vosso inconformismo, que é assim que deve ser. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigado, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Cumprimento um cumprimento especial aos peticionários, ao Sr. Bombeiro Carlos Silva, pela sua intervenção inicial e agradecer-lhe a si e na sua pessoa a todos os peticionários esta atitude cívica que tiveram de fazer uma petição. Esta é a maneira mais direta realmente da sociedade intervir junto do Poder Legislativo. Eu não podia, então depois desta intervenção que me antecedeu, que parece que os problemas dos bombeiros sapadores estão todos resolvidos, não posso deixar de fazer a primeira questão que nos deixou algo apreensivos, visto que o acordo não vai de encontro a nenhuma das reivindicações
que vocês têm aqui na vossa petição, e a primeira pergunta, muito objetiva, é qual a razão por terem assinado o acordo com o Governo, visto ela não corresponder às vossas expectativas. Se é, digamos, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar, se foi esse o critério, ou seja, se é ter um bocadinho, uma migalhazinha, se não achavam que o ideal seria mesmo atingir todos os objetivos. Ou se também acham que esses objetivos, assim como o Governo defende, e o PS, quando estava no Governo, também defendia, que os objetivos e as pretensões que os bombeiros chapadores têm são inatingíveis. Ou seja, vamos estar aqui a iludir-vos a vocês e iludir os vossos colegas durante anos e anos a fio, a dizer que um dia vão obter, e nunca lá chegamos. E eu até colocava, da vossa intervenção inicial, falaram aqui na questão da reforma. Quando tantas atividades profissionais estão a pedir a profissão de desgaste rápido, os bombeiros chapadores parece que foi ao contrário. Era considerado, podiam-se reformar mais cedo, vamos dizer que era considerado uma profissão de desgaste rápido, passando a gíria, não era literalmente assim, e passou ao contrário, passou a ser cada vez mais tarde a reforma. E aqui ia colocar logo uma questão também concreta, que acho que é importante, que é, no vosso entendimento, qual seria a idade, ou será que é uma idade específica para a reforma, ou, por exemplo, o número específico de anos como bombeiro separador para chegar à reforma? A pergunta é óbvia, é realmente a profissão tem um desgaste, que nós sabemos que é um desgaste acima do normal, a disponibilidade, a insalubridade que tem, todas estas situações, realmente será por um número de anos de serviço ou seria também realmente por uma questão de idade? Depois, a outra questão que gostava de colocar, porque nós falamos muitas vezes em termos abstratos, falaram aqui da atratividade da carreira. E a questão que eu vos colocava concretamente é, no vosso entendimento, qual seria um valor para início de carreira atrativo, o valor em concreto? E qual é o valor que tem neste momento? Para quem nos está a ouvir tão bem e quem vir depois o relatório que se irá desta audição, também perceber o que é que estamos a falar, que às vezes estamos a falar de valores mesmo muito pequenos e aquele acordo que se conseguiu em janeiro é mesmo uma migalha, não tenho outra maneira de dizer isto. Depois também outra preocupação, não sei se foi desentendimento meu ou não, mas realmente tiveram 20 anos sem progressão. E eu, pelo menos nos últimos 10 anos ou 8 anos, não vi grandes movimentos da parte das estruturas sindicais. Também fazer essa questão, se foi realmente uma desatenção nossa, do Chega, e minha em concreto, que não vimos essa atividade durante esses últimos 8 anos que correspondeu ao governo do PS, ou se o que é que aconteceu? Realmente, as pessoas estavam satisfeitas e de um momento para o outro deixaram de estar satisfeitas. Pode ter sido a questão da pandemia que foi aqui também dilatando reivindicações, mas realmente é preocupante como é que estamos 20 anos, que uma carreira é completamente esquecida e nós só nos preocupamos, quando há problemas é que nos importamos com estas profissões e com os bombeiros chapadores em concreto, mas como é que durante 20 anos não olhámos para isto e agora realmente está a casa a arder, é que vamos tentar resolver o problema. Ou seja, acho que houve aqui durante 20 anos um esquecimento total e agora não podemos estar, como disse o deputado que me antecedeu, não podemos estar a dar uma migalhazinha quando o problema era uma migalhazinha se todos os anos houvesse uma atualização. Mas não houve, agora temos um problema grande para resolver. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou aproveitar para também eu, enquanto relatora, poder obter alguns esclarecimentos. Se me derem licença. Muito obrigada. Muito obrigada. A primeira questão que eu queria colocar, até para que nós possamos colocar as coisas no seu devido lugar, é que habituámos-nos a ouvir, a partir de determinada altura, falar em 20 anos, que nada se mexeu, 20 anos. O Estatuto dos Bombeiros Profissionais tem 22 anos. Eu deduzo que o objetivo não fosse, quando o Estatuto estava publicado, no dia a seguir ser mexido. Portanto, esta ideia de que em 22 anos não se fez nada, 22 anos é o tempo do Estatuto, ou seja, ele foi publicado no Diário da República há 22 anos atrás. E, portanto, vamos lá clarificar isto, porque senão, sinceramente, há uma deturpação absoluta daquilo que é o discurso político, que, entretanto, foi replicado, e isto não é uma crítica, é uma constatação, foi replicado nos órgãos de comunicação social e agora ouve-se toda a gente falar em 20 anos.
Não, 22 anos é o tempo de... Aliás, vai fazer 23, agora é recentemente. Não significa isto que eu estou a dizer que, obviamente, ao longo do tempo, não se tenha tornado obsoleto um ou outro aspecto, e, em particular, a questão que tem a ver com o sistema de avaliação, que era suposto ter um sistema de avaliação específico, que está lá escrito no Estatuto e que não veio a ser concretizado. Mas vamos a questões objetivas que para mim são particularmente importantes para fazer a elaboração do relatório. O Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa assinaram o primeiro acordo. Eu digo primeiro acordo porque aquilo que nos foi dito em audições anteriores por entidades sindicais que estiveram nas negociações estabeleceram uma metodologia, e eu estou já também a fazer ao mesmo tempo uma pergunta, se assim é, uma metodologia por áreas temáticas, em que o primeiro foco tinha a ver com o regime remuneratório e com os suplementos. E, portanto, seguir-se-á outros temas. E, portanto, eu quero saber se foi isto que acordaram, se é efetivamente assim. Porque, na vossa petição, dos tais 5 pontos, há 2 que estavam no primeiro pacote. E os senhores referem que relativamente... E eu queria perceber, porque não foi só agora, já tive a oportunidade de falar com este sindicato noutras circunstâncias em que faziam a referência, que fazem aqui, que é que o ordenado mínimo nunca fica abaixo do salário mínimo, o ponto de partida do vencimento nunca fica abaixo do salário mínimo nacional. Isso é uma coisa que era impossível, nunca poderia acontecer, porque a lei nem sequer não o permite, mas não é isso. Eu percebia que vocês faziam as contas ao subtraírem os suplementos na percentagem que entendiam que devia de ser aplicada, porque havia situações paralelas e, portanto, está bem, o vosso fundamento é, havendo situações paralelas, tiravam o suplemento do vencimento, não é verdade? Porque eu salvo erro, o vencimento de partida dos profissionais, dos chapadores, é 1.070 euros por aí, deve ter aumentado agora este ano de 2025 um pouquinho, mas era este o montante, e, portanto, a vossa reivindicação era, no fundo, era a atualização de suplementos, era o que estávamos aqui a falar. Utilizaram uma linguagem diferente para explicar isso, mas aquilo que estava subjacente era a necessidade de mexer nos suplementos. Portanto, tabela remuneratória. Aceitaram-na, assinaram o acordo. Suplementos, aceitaram, assinaram o acordo. Já aqui disseram que concordam com os 20%, assinaram este, mas que querem mais. Certo? Querem mais quanto? É a primeira pergunta que eu também vos faço relativamente a isso, e à tabela remuneratória. Então, sendo assim, qual é que é o salário de ponto de partida? E depois têm a questão da posição remuneratória que vos foi paga com dos 52 euros, mas a vossa pretensão é que tivesse sido o dobro, como outras carreiras revistas, que a vossa é não revista, receberam. O Governo, sobre isto, tanto quanto sei, mas estou a fazer uma pergunta, já vos terá dito que não seria possível, mas gostaria de saber se é assim e quais foram os argumentos para que vos tivessem dado essa resposta. Depois, e as últimas 2 questões, a questão da reposição do regime de aposentação. A Assembleia da República tem um grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social exatamente sobre uma questão que é, e que eu vou ligar aqui a isto, a profissão de risco. Há um grupo de trabalho, de que eu por acaso faço parte, ainda não fiz a primeira reunião, estamos a aguardar, para que se aprecie a questão da profissão de risco. Porque é que eu trago isto? Desculpe, de desgaste rápido, peço, ainda bem que me retificou, de desgaste rápido. E isso tem importância para nós também apreciarmos a questão da própria aposentação. Porque hoje, nos dias que correm, os bombeiros sapadores podem se aposentar, ajudem-me, 6 anos antes do regime. 6 anos
sim, antes, a menos do que o do regime geral. Ou seja, se hoje a apresentação do regime geral é qualquer coisa como 66 anos e 7 meses ou coisa por aí, pois, para aí, os bombeiros podem reformar-se, aposentar-se, sendo assim, aos 60 anos e 7 meses, 8 meses. É isto, não é? Pronto. Mas eu queria que me especificassem, porque o termo utilizado há bocado, para mim, que perderam 10 anos. Expliquem lá, por favor. Vou já terminar. Expliquem lá, por favor, a perda. É porque, como eu sou relatora, preciso de algumas destas informações, mas vou já terminar. Expliquem lá, faz favor, o assunto dos 10 anos. E, por fim, a outra questão, e mesmo para terminar então, que tem a ver com o quererem o sistema de avaliação sem cotas, que não é exatamente isso que está no vosso estatuto. O que está no vosso estatuto é terem um regime especial de avaliação, não diz que é um regime especial sem avaliação, sem cotas. E, portanto, a pergunta é se vocês cingem à retirada das cotas o regime especial que tem que existir. Penso que me fiz entender. Obrigada. Não. Dava-vos a palavra então para poderem responder aos senhores deputados, faz favor. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Pronto, começando ali pelo senhor Carlos Silva, deputado do PSD, sobre a situação pus duas questões. Estão-me a ver melhor agora. Respondendo ao senhor Carlos Silva, deputado do PSD, sim, a gente continua disponível para acordos com o Governo, desde que eles sejam benéficos para a profissão. Não depende de nós, mas sim do Governo, o que é que nos terá para dar. Em relação ao objetivo que tínhamos, foi atingido. Não, o objetivo não foi atingido, porque nós propunhamos a 14ª posição, déramos a 13ª e propunhamos 30% de subsídios. E estes 30% de subsídio, o valor de 30% de subsídio de risco, penosidade, insalubridade e, na altura, chamava-se disciplinado permanente, o Governo alterou-lhe o nome, o que aconteceu foi que não se aproximou e esses 30% estavam mais que justificados. A penosidade e insalubridade já é paga a trabalhadores da administração local no valor de 15% diário, e os outros 10% eram simplesmente, que já era considerado antes do Decreto-Lei 220 ter entrado em vigor, que era atribuído 14,5%. Juntando esses valores, a nossa base dos 30% iria a esse encontro da junção destes dois valores. O que nos levou a levar a assinar esse acordo, respondendo logo às duas questões, ao senhor deputado do Chega e ao senhor deputado do PSD, e essa resposta serve para dois, foi para salvaguardar pontos que a gente achava que eram importantes no acordo. Que era, e eu posso-vos dizer, era a transição para a nova tabela com os pontos do CIADAP, que se não havendo acordo, o Governo disse que poderia retirá-los do acordo, e uma posição automática na nova carreira para quem tivesse 10 ou mais anos de casa. E o acordo inicial também, que o Governo dizia que era por esse que ia legislar unilateralmente, como o Primeiro-Ministro disse, era feita em 3 anos e, assinando o acordo, passou a ser feito em 2 anos. E penso que respondi ao deputado Sr. Carlos Silva, do PSD. Respondendo agora ao deputado João Ribeiro, do Chega. Já lhe respondi uma parte sobre o porquê de termos assinado o acordo. Lógico que tivemos da posição remuneratória, 14ª posição, achávamos que seria fácil o Governo chegar, não chegou por opção, disse que não poderia dar mais do que a 14ª posição. Os suplementos, consideramos 20% insuficientes. Queremos uma melhoria no suplemento, achamos o suplemento 20% baixo, e está justificado no texto introdutório que o Carlos leu o porquê de ser baixo. A atratividade da carreira, acho que era só uma posição, não estamos a falar de muito dinheiro, estamos a falar de 52 euros, o Governo poderia ter dado, não achou por bem não dar. Nós tínhamos a 14ª posição, tínhamos os 30%,
o Governo não foi mais além do que isso e, como tal, assinamos o acordo pelos pontos atrás que já referimos. Sobre a questão de atratividade da carreira, é assim, o futuro dirá se a carreira está mais atrativa ou não está mais atrativa. Nós achamos que vai continuar a haver dificuldade em, possivelmente, arranjar trabalhadores que queiram vir para a carreira de bombeiro, porque os pontos que foram salvaguardados no acordo foi também muito mais para quem já está dentro da carreira do que para os que futuros virão. Valorização efetiva é a percentagem do subsídio e as posições remuneratórias. Isso é valorizar a carreira. Em relação à outra pergunta que o senhor deputado tinha, porque é que nós durante 20 anos não fizemos atividade sindical em reclamar? Bom, nós sempre tivemos reuniões e sempre pedimos reuniões aos seus governos. Eles simplesmente empurravam com a barriga para a frente e quando mostravam disponibilidade para negociar, e aconteceu com o antigo executivo do PS, o governo caiu. E como caiu, isso passou-se mais do que uma vez, a carreira tardava sempre em ser revista. Sim, e também não esquecer que a última vez que alguém nos tentou rever a carreira foi em 2019 e a carreira, não sei se aquilo não pode ser considerado revisão, aquilo foi considerado penalização, porque simplesmente nos meteram os tais mais 10 anos para a reforma. Mais de 10. E, respondendo já à Sra. Presidente, em relação aos 10 anos, vem daí, porque o nosso regime contemplava que até... Sim, depois eu essa parte vou aqui deixar para o Carlos, mas já adiantar que nos postos mais baixos, que são os que estão mais expostos ao risco, nós tínhamos uma reforma de 50 anos. Okay? E como passaram a dar só... deixamos de ser uma carreira especial no sistema de reformas, passamos para o regime geral das reformas, que temos de ter 40 anos de desconto e temos o benefício de ter 6 anos além que o regime geral não tem. E basicamente é isso. Nós dizemos que levamos 10 anos por essa circunstância. A Sra. Presidente, em questão dos suplementos, das percentagens e das posições ficou esclarecida, porque respondi ao Sr. Deputado do Chega. Penso que não ficou dúvida alguma sobre a nossa posição, até onde o Governo foi e o porquê da gente ter assinado o acordo. Aqui para o regime de aposentação, o Carlos Silva vai falar sobre esse regime porque está mais por dentro. Ok? Obrigado. Tentando responder aqui um bocadinho ao deputado João Ribeiro, ele pergunta se isto chega, eu digo que não chega. Portanto, era a posição 14, tentou-se melhorar, mas a sociedade é mesmo assim, tem que haver consensos para avançarmos. Se não houver consenso, nunca avançamos. Estamos sempre no mesmo ponto. Essa é logo, acho que é uma das premissas de uma sociedade aberta, democrática, haver consensos. Relativamente agora aqui à questão dos 52 euros, os sapadores bombeiros, como outras tantas carreiras, não foram revistas, não estavam revistas. E como não estando revistas, não cabiam dentro do aumento dos 104 euros. Portanto, uma das nossas reivindicações tem a ver com isso. Pedir os 52 euros que foi atribuído à restante administração pública, pelo menos a parte que foi revista. Relativamente às aposentações, 50 anos, os mais de 10 anos, a sociedade tem que ter um conjunto de profissões, tem que ter quem que as faça. E são profissões difíceis de as fazer, são altamente desgastantes do ponto de vista físico e mental. Muito desgastante e impactante. Antes, sem muitos estudos, também num tipo de sociedade completamente diferente, estava cifrada a idade de aposentação para os sapadores bombeiros das autarquias, 50 anos para a idade altamente impactante, que é as profissões operacionais, na parte operacional. As FIAs intermédias iam aos 54 e 58 e as FIAs iam aos 60. Um pouco à imagem do que há nas Forças Armadas, que vão aos 55 para a reserva e aos 60 anos passam à aposentação definitiva. Não estaríamos a pedir nada de mais se fosse uma situação idêntica. Porque os bombeiros que ultrapassam uma idade dos 50 anos, quer se queira, quer não têm musculoesquelética, a capacidade física para desempenhar um conjunto de tarefas que são altamente exigentes.
põe em causa a sua segurança, a segurança daqueles com quem trabalham e, no limite, o socorro prestado às populações. Se vocês entendem, a Sexta Comissão e os deputados da Assembleia da República entendem que bombeiros chapadores que socorrem populações numa cidades urbanas em que os prédios têm mais de 3, 4, 5 andares sem elevador e nem podem depois utilizar os elevadores, conseguir subir com aparelhos respiratórios, com equipamentos para combate, buscas e salvamentos de pessoas, para salvaguarda também, para a salvaguarda de bens, então, eu acho que não caminhamos no sítio correto, porque o que estamos a colocar um ónus em cima do socorro que ele depois não vai ter capacidade de responder. Quer se queira, quer não, isto está aprovado. Por outro lado, se me perguntarem qual é a idade, eu não vou dizer, mas mais do que 50 anos para idades altamente, para questões muito exigentes do ponto de vista físico e mental, não. 55 seria uma idade justa, evidentemente sem penalizações, porque tem que haver aqui um esforço de recompensa. Quem é mineiro, quem é pescador, anda a fazer aquilo que os outros não fazem numa profissão altamente de grande risco e de grande desgaste. E são recompensados. Não é? São recompensados porque mais ninguém faz isso na sociedade. Alguém tem que o fazer. A gente vai à praça de manhã, tem peixe fresco. Alguém teve que o fazer. E têm que ser recompensados por isso. Os bombeiros é tal e qual, porque também o desgaste é brutal. Está aprovado e eu estive envolvido num trabalho, num documento técnico que já foi entregue aos grupos parlamentares, de todos estes grupos parlamentares da Assembleia da República, em que ficou constatado que os bombeiros têm uma esperança média de vida inferior à população geral, não chegam a uma idade sénior sem problemas de saúde, porque estão sujeitos a todo o tipo de condicionantes que melindram e que deterioram a sua saúde, e é por aqui. Se acharmos que continuarmos a pensar que os 6 anos a menos recompensa o esforço expendido em prol da população, não estamos a castigar os bombeiros e não estamos dignamente a dar-lhe uma recompensa digna e justa. Muito obrigada. Ficamos então a aguardar a intervenção inicial e a seguir segue-se o relatório para depois a petição poder chegar a plenário. Muito obrigada, penso que é em nome de todos, certamente que sim, e tudo a correr bem. Muito obrigada.